Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Filosofia do Direito. Meu nome é Dalton Oliveira e vamos falar hoje sobre a ética de Kant, ou ética kantiana. Immanuel Kant foi um pensador, um filósofo fundamental, tratando-se de moral e do direito. Na realidade, a diferença, a obra de Kant vai influenciar vários pensadores, inclusive na separação daquilo que significa direito e moral. Na verdade, Kant propõe essa divisão entre direito e moral, o que vai influenciar diversos pensadores à frente dele, no século XIX e no século XX, e um dos principais pensadores juristas influenciados por esta filosofia de Kant é Hans Kelsen, quando formula o seu positivismo jurídico dissociado da moral. Mas é importante ir à fonte da filosofia kantiana, porque é mais um modelo de ética e daquilo que nós podemos esperar do que seja justiça. Então, vamos lá. Kant vai, na verdade, nos fornecer um conceito singular de ação moral. Ele vai dizer que a ação moral é aquilo que o indivíduo deveria realizar em toda a sua conduta ética. Segundo esta ação moral, diz Kant, age de tal modo que a máxima da atuação se possa tornar princípio de uma legislação universal. Repetindo, age de tal modo que a máxima da atuação se possa tornar princípio de uma legislação universal. Muitos dizem que esta lei moral, este imperativo que Kant nos coloca, na realidade é um corolário de uma frase que o Piano já teria dito na antiguidade. Age com os outros assim que age com os outros como você gostaria que agissem com você. Na realidade, é mais do que isso. Não é só agir com os outros como você gostaria que agisse consigo mesmo, mas é agir com os outros como se a atuação servisse de baliza para que todos pudessem agir com todos. Existe uma diferença aqui. Vamos supor que o indivíduo agisse com os outros como ele gostaria que agisse consigo mesmo. Vamos supor que esse indivíduo ele seja masoquista. Vamos supor que esse indivíduo ele goste de sofrer, ele goste de sentir dor. Como é que ele agiria com os outros? Ele agiria com os outros causando dor. Ou vamos supor que o indivíduo gostasse de gostassem de agir com ele com violência ou com truculência. É assim que ele vai agir com os outros, é assim que ele vai agir correto, porque ele acha que este é o modus operandi. Então, o que Kant propõe como ação moral é mais do que isso. É atingir pela razão, não pelo gosto pessoal, mas atingir pela razão qual é a ação moral válida para todos como princípio de uma legislação universal. Quer dizer, aquilo que não só eu gostaria que tratassem comigo, mas é agir de maneira como se essa ação fosse válida para todas as pessoas. Então, para isso, Kant vai propor duas fórmulas para descobrir se o indivíduo está correto neste agir moral. A primeira delas é a fórmula da lei universal. Ou seja, será que esta ação moral ela é válida para todo mundo? Quer dizer, será que esta ação moral ela pode ser qualquer um que praticá-la, a ação que eu penso ser correta, qualquer um que praticá-la será válido para todos? Porque Kant diz que, na verdade, esta moral é um imperativo categórico absoluto. Na verdade, todos devem agir
da mesma maneira, desde que seja atingido pela razão. Então, é de se pensar que se o indivíduo está agindo de uma maneira, e esta maneira ela vale para todo mundo, então ela será uma lei universal. Neste exemplo, toma aí uma cena do filme, Pat Adams, que foi um grande médico que tentou humanizar mais os procedimentos médicos, trazendo conforto aos pacientes. Quer dizer, o indivíduo ele não era mais um objeto a ser tratado pelo médico, mas sim um paciente com toda a sua humanidade, com todo o seu sofrimento, e que precisaria algo muito mais que só uns tratamentos médicos. Quer dizer, quando o indivíduo pensa dessa maneira, quer dizer, será que essa ação deste médico, aí representado por Robin Williams, há pouco falecido, quer dizer, será que esta ação ela pode ser considerada universal? Então, é algo interessante para que a gente possa pensar a partir da razão se essa ação moral está no caminho correto. Uma outra fórmula que Kant propõe é a fórmula da humanidade, ou seja, o indivíduo ele deve ser tratado não por aquilo que ele possa trazer por si. O indivíduo ele deve ser amado por aquilo ou ser tratado por aquilo que ele é, independente daquilo que ele faça. Então, coloquei uma situação aí em que estas moças estão atrás do carro desse rapaz. Pode ser que eu esteja enganado, mas vamos pensar na Maria Gasolina. Quer dizer, por que essas moças podem estar tão dengosas com o carro desse rapaz ou na casa desse rapaz? Porque, na verdade, o que é visto é um sinal aparente, né? Na verdade, as pessoas e essas moças podem estar atrás desse rapaz pelas posses que ele tem, pelo dinheiro que ele possa dar, e não porque ele é, contrariando essa fórmula da humanidade de Kant. Neste outro exemplo, perceba que esta senhora também está atrás do carro deste senhor, na verdade, da sua cadeira de rodas. Evidentemente que aí, o que parece, ela é motivada muito mais por aquilo que ele é, o que ele significa em si. Quer dizer, Kant considera, quer dizer, a pessoa em si, e não é uma ideia de justiça, da ação moral, de considerar não a pessoa possa trazer de vantagem, mas justamente considerar o indivíduo em sua humanidade, em sua dignidade. É aqui que nasce o grande corolário, a partir da década de 50 tomada pelo direito, mas a base já era do século XVIII de Kant, né? A dignidade da pessoa humana. O ser humano ele deve ser considerado em si, e não por aquilo que ele possa fazer ou possa dar, né? Aqui é muito mais importante o ser do que o ter ou o fazer. Kant ainda vai dizer o seguinte, que a ação moral ela se distingue de uma ação legal. Então vamos imaginar que o indivíduo haja porque ele tem uma convicção de que tal ação seja correta. Por exemplo, imagine que há um bem ali à disposição do indivíduo, um celular, por exemplo, um smartphone caro, um iPhone, e o indivíduo ele vê aquele celular numa sala de aula e ele sabe que é de alguém. O que ele faz? Ele não o toma para si, ele não pega. Por que ele não pega? Provavelmente pela mesma razão que a maior parte de vocês. Ele não pega aquele bem porque ele sabe ser de alguém e não seria correto ele tomar aquele bem para si. Quando o indivíduo age dessa maneira, Kant vai dizer que esta ação é uma ação moral, porque pela razão ele chega na convicção de que ele não deve agir dessa maneira. E esta ação ela deve ser universal. Por outro lado, vamos imaginar que o indivíduo ele veja um outro indivíduo. Ele veja o mesmo smartphone, ele veja o mesmo iPhone dando sopa lá.
fala, puxa, eu não vou pegar esse smartphone, por quê? Porque eu tenho medo de ser pego. Vai que alguém me vê, eu vou passar vergonha, eu tenho medo do constrangimento. Ou o indivíduo ainda pode pensar que aquele bem, na verdade, ele não vai pegar porque ele tem medo de ir para a cadeia, ele tem medo de ser preso. Ou seja, ele ainda pegaria por mas ele não tem a convicção de que aquilo é correto. Na verdade, ele age por medo da norma. Ele age por medo de ser pego para a norma social, da norma cultural, da norma legal. Esta ação, embora resulte na mesma ação que a ação moral, não é uma ação moral. Os dois indivíduos não pegaram o aparelho celular, só que a primeira ação ela é uma ação moral, a segunda ação é uma ação legal. Quer dizer, o indivíduo ele não age por convicção, ele age por medo da reprimenda da norma. Ok? Senhores, espero que vocês tenham gostado desse esquema de ética kantiano. Esta é a grande raiz da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 1º da nossa Constituição. É o princípio que vai orientar uma volta do direito natural pelos direitos humanos a partir no pós-Segunda Guerra Mundial, a partir da Segunda Guerra Mundial. E espero que vocês tenham compreendido mais facilmente, mais didaticamente, esse conceito tão importante que é o esquema ético proposto por Kant. Se você gostou, eu peço que vocês compartilhem esta aula nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter, ou por e-mail para amigos e conhecidos que queiram assistir. Fico à disposição no meu site daltonoliveira.com.br. Obrigado pela audiência. Até a próxima aula. Um grande abraço.